Olá pessoal, vamos então agora para a nossa quarta parte da aula sobre a vida nova e os desafios ecológicos da nossa disciplina Antropologia Teológica, ok? Então, nesse último item, assim, muito importante também, seria, o autor propõe para a gente refletir sobre a articulação entre contemplação e a utilização responsável da natureza. A grande riqueza da fé cristã se fundamenta nesse engajamento das comunidades na preservação do meio ambiente. Então, ora, se nós compreendemos que a natureza é criação de Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é orientar ao cristão como ele deve amar a criação, como ele deve respeitar e proteger a criação, cuidar da criação de Deus. Não se trata então só de preocupação dos humanos, mas isso é uma relação construída pela fé cristã. Então, existem pessoas que não são cristãs e têm essa preocupação com o meio ambiente. Ora, se eles têm essa preocupação, nós de modo algum não poderíamos ter. Por quê? Porque nós reconhecemos que toda a criação foi realizada numa obra de amor do Criador, o Senhor Criador dos céus e da terra. Então, tanto a teologia da criação quanto a teologia da salvação, elas estão profundamente articuladas, considerando Jesus Cristo como mediador, ressaltando a importância dessa relação. Afinal, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, como cristãos, a gente honra a Deus na teologia da salvação e na teologia da criação. Então, nas duas a gente pode perfeitamente fazer uma fusão desse tema que nós estamos trabalhando agora. Ressalta também a importância dessa relação e dessa construção humanizante, essa construção integral, salvação e criação, como um projeto completo de Deus para o ser humano. Então, assumir essa condição de criatura, entre outras criaturas, é uma atitude de comunhão e uma atitude de participação. Então, eu faço parte desse mundo criado por Deus, mas eu não sou a única coisa da criação. Às vezes nós nos super hipervalorizamos como seres humanos e a gente então despreza tudo mais que Deus criou. Exige-se do homem então e da comunidade uma sabedoria e uma articulação fecunda. E que articulação é essa? Entre a atitude contemplativa e um relacionamento responsável. Então é necessário aqui a gente considerar que é lindo a gente contemplar a natureza e realmente ela também foi feita para ser contemplada. Inclusive ao final de cada dia, de cada pedaço da criação que Deus criava, ele contemplava e ele dizia: isso é bom. Ele dizia depois de olhar, depois de avaliar, depois de contemplar mesmo. Então ele dizia: isso é bom. Então a contemplação faz parte. A própria grandeza da criação nos chama para a contemplação. Quem de nós nunca viu algo tão extraordinário na natureza que a gente para e fala: cara, que coisa linda, Aquilo ali às vezes é até terapêutico, Tem gente que gosta de ir para o mar, para a praia, ficar olhando aquelas ondas, dar aquele sossego, Aquela calmaria. Então outras pessoas gostam de lugares mais distantes, nas montanhas, para ter um momento. Quanto mais perto da natureza, mais a gente é tocado por uma dimensão realmente divina, porque a natureza está cheia da glória de Deus. Então nós precisamos ter essa atitude contemplativa, mas não somente. O autor nos convida a termos também um relacionamento responsável. E aí aqui
já entra uma palavra que antes ele não tratava, que é a comunhão que deve haver, tá? Então, ele também menciona sobre o dualismo excludente, que em nome do progresso, né, o ser humano tem poluído, matado, destruído. Então, esse respeito e com a criação, essa comunhão é rompida desde a civilização industrial, desde quando o homem buscou realmente esse desenvolvimento, ele deixou de olhar, deixou de cuidar devidamente da criação de Deus. E aí ele coloca aqui um outro extremo, é essa dimensão contemplativa, em detrimento de um empenho científico técnico, com planejamento, com desenvolvimento econômico, né? Então, nós precisamos, não é então não vamos mais fazer nada, vamos voltar à época das cavernas. Não é isso. É ter um olhar agora amadurecido, é ter um olhar agora propositivo para essa situação. É claro que muitas coisas não dependem de uma atitude simplesmente do indivíduo. Existem questões que dependem sim do governo dos países, né? Então, de políticas, a gente sabe disso. No nosso Brasil, esse empenho de desenvolvimento ainda é uma prioridade, porque nós ainda somos um país em desenvolvimento. Então, ainda há muitos desafios básicos que nós não alcançamos ainda. Podemos fazer uma análise do porquê, né? O que você acha? Por que a gente ainda não tem alcançado, né? Eu lembro de alguém que comenta assim, Israel é tão pequeno e olha o que eles têm. O Brasil é tão grande, tem tanta coisa, tanta riqueza, e olha o que nós somos, ou o que nós ainda não somos e já deveríamos ser há muito tempo, né? Então é para a gente pensar um pouco. Eu não vou entrar nessa seara, mas cabe aí você também refletir um pouco sobre isso. Então a gente vê que no Brasil, para milhões de habitantes, ainda faltam as condições mínimas. Isso é uma coisa absurda, né? Por outro lado, a ciência, a técnica, o desenvolvimento econômico são necessários para proporcionar, para tirar esse povo excluído, para melhorar a condição de vida, melhorar o desenvolvimento do país. Então, como é que a gente busca esse equilíbrio, né, do desenvolvimento, mas ao mesmo tempo não um desenvolvimento predatório, um desenvolvimento irresponsável, ganancioso, né? Então é importante que isso seja mediado de tal maneira que se preserve a vida da criação toda, a criação como um todo, e não alguma coisa, né? E aí a gente tem que destacar, inevitavelmente, sem o empenho político, nós não temos meios de assegurar esses fins nos quais nós precisamos chegar. Então, por isso, nós temos que valorizar tanto o nosso voto, valorizar tanto o período de eleições, né? Escolher bem os candidatos, orar pelas autoridades. Eu considero que nós não temos uma cultura de orar pelas nossas autoridades. Eu estava ouvindo uma pregação de uma missionária da Coreia do Sul, e ela estava contando que há décadas atrás, que miséria que era a Coreia do Sul, e prostituição, e fome, desemprego, era um quadro caótico. E depois eles passaram por um avivamento, e ela foi contando uma série de coisas, mas para encurtar a história, ela falou: hoje a Coreia do Sul é um país, é um povo cristão que ora pelo seu país. E ela falou: todos os dias, em todas as orações, eles têm já a cultura, o hábito de orar pelo país.
né, baseado na palavra do Senhor, que diz que quando um justo governa, a paz sobre o país, a prosperidade. Então eles oram todos os dias, diversas vezes ao dia, pelo país. E ela conta que antes deles irem trabalhar, você já deve conhecer essas histórias, né? Que eles vão para lugares de oração, montanhas de oração, grutas de oração, e eles se reúnem antes de ir para o trabalho. Então, bem cedinho, 4 da manhã, 5 da manhã, o povo da Coreia já está todo em oração. E ela falou, e quando a gente não pode ir, por exemplo, uma pessoa que já tem mais dificuldade de locomoção, que a idade já é mais pesada, né? Então ela fala assim, mas mesmo assim, a oração da manhã, quando a gente acorda, a gente dobra o joelho. Antes de orar pela nossa família, pela nossa igreja, por qualquer coisa que a gente queira colocar diante de Deus, a gente ora pela nação. Na hora do almoço, antes de agradecer pelo alimento, a gente ora pela nossa nação, pelo nosso país. Na hora do jantar a mesma coisa, na hora de dormir a mesma coisa. Então, ela falou, não existe um coreano do sul que ore sem orar pela sua pátria, pela sua nação. Eles já entenderam como isso é importante. E essa atitude de avivamento, de oração, Deus ouviu de uma tal maneira que eles que viviam assim na miséria, subdesenvolvidos, eles foram crescendo, se desenvolvendo, prosperando, né? E hoje a Coreia do Sul é um país que é reconhecido, né? De um lugar que realmente cresceu, se desenvolveu, conquistou essa estabilidade financeira, enfim, econômica, né? Então nós não temos essa cultura de orar pelo nosso país de jeito nenhum. A gente ora no máximo em período de eleição, talvez 7 de setembro, algum culto especial, mas que bom se a gente puder também criar essa cultura de oração pelo nosso país, né? Fica aí o desafio para você também. Então, voltando aqui o texto, ele coloca que infelizmente o Brasil, nós temos uma tecnocracia, nós temos um governo, as regras, né, de injustiça, de concentração de riqueza, em detrimento disso, devastando o meio ambiente. Então não se tem o cuidado de ter esse equilíbrio, essa balança equilibrada, né? E aí ele destaca esse desafio sociopolítico e esse desafio ecológico que está diante de nós. O autor também destaca que nós precisamos construir, como cristãos, essa sociedade de valores distintos daqueles que imperam hoje. Se a gente for ver o índice de cristãos que nós temos no Brasil, é um índice muito considerável, mas esse índice precisa ser refletido em outras esferas da nossa sociedade, na criminalidade, na honestidade, no cuidado ecológico, né? Enfim, isso precisa se retratar. A gente não pode subir o índice de cristãos no Brasil se isso não reflete na vida, no cotidiano do país. Para isso, outras estruturas educacionais, sanitárias, econômicas, sociais, né, precisa ser consolidada, efetivada, vista de verdade, né, no nosso país, um trabalho também de conscientização. Então, o cristão e as suas igrejas são chamados para uma sociedade mais justa. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai fazer várias recomendações nas suas cartas dessa mudança, dessa vida nova. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Então ele vai mostrando assim, o cristão, aquele que realmente nasceu de novo, teve um encontro com Jesus, ele precisa necessariamente revelar isso, essa nova vida que ele já alcançou. Então nós somos chamados para essa construção, onde o fator econômico, que é totalmente necessário, não elimina as outras dimensões do ser humano, incluindo, no caso dessa reflexão, a área ecológica também. Então, conscientização
e conversão do coração. Ele faz essa sugestão desse casamento, desse entrelaçamento, ou da palavra como foi utilizada no texto, dessa comunhão, que é a conscientização e a conversão do coração. Que bacana, né? A gente se conscientizar, a gente converter o nosso coração, o nosso propósito nesse fim e, além disso, perceber a necessidade da mudança estrutural, né? Nós temos, inclusive na eleição passada, nós conseguimos eleger muitos candidatos cristãos, estamos aí à porta de outra eleição municipal também, então que nós estejamos observando os candidatos, não só vendo suas propostas, mas vendo também a sua caminhada, para que a gente possa somar. E, quem sabe, nos envolver também com os conselhos da nossa cidade, né? Para que a gente possa estar interferindo positivamente, sugerindo positivamente várias questões. Bom, essa ação deveria ser desenvolvida de modo fecundo, desses dois aspectos da vida cristã: a conscientização, a conversão do coração e também a necessidade de uma mudança estrutural. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe para que essa articulação entre a contemplação e a utilização responsável da natureza não seja meramente uma disciplina que a gente viu no seminário, mas que a gente possa carregar isso como um propósito também a ser vivido, refletindo essa salvação, unindo a teologia da criação com a teologia da salvação. Senhor,